o lençol dobrado. O que isso significa na vida do cristão? É isso, entre outras coisas, que iremos debater no vídeo de hoje. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro do apóstolo João, capítulo 20, versículo 7, está escrito: e que o lenço que estivera sobre a sua cabeça não estava caído como os panos de linho, mas enrolado em um lugar à parte. O que diz a tradição judaica? Se um servo encontrasse o guardanapo amassado sobre a mesa, significava que o seu senhor tinha terminado a sua refeição e ia embora. Mas se o guardanapo estivesse cuidadosamente dobrado, isso queria dizer que o seu senhor voltaria. Jesus é a tradição. Como já falamos em uma outra oportunidade aqui no canal, o Senhor Jesus Cristo é a tradição. E a sua vinda ao mundo não representa a quebra dos princípios que ele, como Deus absoluto, deixara no Antigo Testamento. Mas, para que fique bem claro, antes de sair do sepulcro, o Senhor Jesus Cristo dobrara o lenço para que os adeptos da tradição pudessem acreditar na sua ressurreição, pois os crentes em Cristo não necessitam de provas de que o Senhor Jesus Cristo é o Deus absoluto. Esses já creem na pessoa de Jesus Cristo. Mas, porém, todavia, entretanto, os tradicionais, que podemos nomear como religiosos, até hoje necessitam de provas de que a morte de Cristo não representa o fim, mas o início da promessa para aqueles que creem na ressurreição e de que o Senhor Jesus Cristo irá voltar. A vitória sobre a morte. Outro ponto que precisamos observar é de que o lençol dobrado significa a vitória de Cristo Jesus sobre a morte, pois somente o Senhor Jesus Cristo poderia ter dobrado o lençol de forma tão cuidadosa, pois se tivesse sido Maria Madalena a primeira a chegar no sepulcro, bem como o apóstolo Pedro, que chegou logo em seguida, ambos não teriam preocupação com o lençol, até porque eles estariam focados em criar uma narrativa mentirosa e fraudulenta para enganar toda uma nação. Mas ao chegar, encontraram já dobrado, reforça a promessa feita pelo Senhor Jesus Cristo, de que irá voltar. A promessa. Acreditamos que o Senhor Jesus Cristo é a tradição e que este gesto feito por Cristo nos traz uma mensagem direta: eu voltarei. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de Lucas, capítulo 19, versículo 20, está escrito: e veio o outro dizendo: Senhor, aqui está a tua mirra, que guardei em um lenço. Esse texto bíblico nos traz a explicação clara do significado do lençol dobrado. Na parábola das moedas de ouro, quando o servo tenta explicar
o que fizera com o dinheiro do seu senhor lhe havia dado, os modos operantes foram mesmo aplicados por Cristo Jesus. Aquele servo em questão, na parábola das moedas de ouro, sabia que em determinado momento o seu senhor iria retornar-se. Então ele teve o cuidado de envolver no lençol a moeda recebida e aguardou. E aqui vemos que o Senhor Jesus Cristo fez de igual modo ao que da história contada por ele mesmo. Dobrar o lençol, mandando uma mensagem direta para os seus seguidores de que ele irá voltar. A palavra do Senhor no livro do apóstolo João, capítulo 11, versículo 44, está escrito: e saiu o que tivera morto, e arrancando dos pés e nas mãos com faixa, e a sua face envolta com lenço. E disse Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Novamente a Bíblia explica a Bíblia. Na morte e na ressurreição de Lázaro, quando o Senhor Jesus Cristo diz: Lázaro, saia para fora, Lázaro não teve o cuidado de dobrar o lençol que o envolvia, pois a própria vida estava lhe chamando. A Bíblia em si nos traz diversas explicações sobre a vida, a filosofia, os modos rotineiros do Senhor Jesus Cristo. O problema é que muitas das vezes estamos perdendo tempo e oportunidade de conhecer a Deus, ou seja, o Senhor Jesus Cristo, com coisas breves, passageiras, momentâneas, que pode nos distanciar do próprio Senhor Jesus Cristo. Que possamos nos apegar à sua promessa, confiante de que somos parte dela quando ele retornar a este mundo, deixando de lado o sistema religioso, nos apegando tão somente o que a Bíblia diz, o que a Bíblia fala, o que a Bíblia, de forma individual, revela a você, revela a mim, revela a cada um que crê em Cristo Jesus, que lhe tem como seu Senhor, como seu Salvador, que lhe tem como seu Deus absoluto. Você não precisa que um líder religioso diz para você o que você tem que fazer. Você não precisa que um líder religioso explique para você a sua postura, a sua conduta, o seu modo de agir. Você tem o manual da vida. Você tem dentro do seu coração o Espírito Santo de Cristo Jesus, que revela a sua verdade a todos que nele crê, a todos que entregam a sua vida a Ele, a todos que acreditam que somente em Cristo se possa ter a vida eterna. Então, ao invés de pegar em conceitos religiosos do neopentecostalismo, que quer te ensinar a
extrair do Senhor Jesus Cristo bens materiais, se apega à teologia, ao estudo, à dedicação do que a palavra do Senhor diz. O Senhor mostrou através da tradição dos fariseus, dos saduceus, que Ele veio cumprir toda a palavra. Mas o sistema religioso, a mente fechada daquelas pessoas, não permitiu que elas pudessem entender, compreender, conviver com o Senhor Jesus Cristo. Então, abra sua mente. Se apega tão somente à Bíblia Sagrada, pois somente a Bíblia irá revelar a você a verdade sobre Deus, a verdade sobre Cristo Jesus e o seu plano de salvação para todos aqueles que nele crê, que entregam a sua vida a Ele, confiando tão somente. A Bíblia não é um livro de histórias contadas. Ela nos traz um contexto histórico, filosófico, religioso, de esperança. E se você nunca entendeu, ou nunca leu sobre o lenço que estava envolvido a cabeça do Senhor Jesus Cristo, dobrada e colocada no sepulcro, agora você entende. Porque o sistema religioso, ele não vai te explicar. O sistema religioso não vai esclarecer isso para você. Até mesmo porque o sistema religioso precisa que você se apega tão somente na fidelidade do dízimo, das ofertas, dos sacrifícios, para obter as coisas deste mundo. Mas quando você pega, começa a ler, começa a estudar, começa a analisar, buscando conceitos históricos sobre o que o Senhor tem, buscando na arqueologia entender o que de fato, o que cada servo, cada discípulo, cada escritor nos traz na Bíblia Sagrada, você consegue entender que o Senhor Jesus Cristo é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente.